Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Qual é o seu atual nível de cansaço? E como você faz para descansar? Como que o cansaço interfere na sua rotina e afeta naquilo que você gostaria de fazer, inclusive atividade física? Esse é o tema de hoje do Bem-Estar e Movimento. E para falar sobre esse assunto, hoje nós recebemos aqui o Leonardo Quirilos, médico pós-graduado em Medicina do Esporte e Nutrologia. Tudo bem, Leonardo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Cássia. Primeiro, agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e vamos discutir aí sobre esse tema. E quem também está conosco é a Ana Costa. A Ana é professora de yoga e criadora de um movimento muito interessante a respeito do qual a gente vai saber mais daqui a pouquinho, que é o Vida Offline. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda. Tudo bem. Obrigada também pelo convite e vamos conversar um pouco sobre esse assunto super importante, né? Leonardo, quero começar te perguntando o seguinte: o que a medicina diz sobre a necessidade de descanso e sobre os prejuízos que a gente pode ter para a nossa saúde quando a gente vive ali quase no limite do cansaço? Perfeito, Cássia. Quando a gente fala do descanso, existem alguns tipos de descanso, né? Então, desde um descanso físico, metabólico, até um descanso neurológico e psicológico mesmo da coisa. E é importante a gente ter um equilíbrio entre isso tudo. Se a gente não consegue fazer isso, a gente pode entrar em um estado de um esgotamento excessivo, onde a gente aumenta o risco de doenças cardiovasculares, de transtornos psicológicos, inclusive de alterações hormonais, ósseas, enfim, tem uma série de situações que podem ocorrer na nossa vida, tanto a questão física quanto a questão mental, né? E hoje em dia a gente vive num estímulo ali quase que constante, né? E esse estímulo, muitas vezes, muito constante, vem das telas, né? Principalmente do celular. Ana, você criou um movimento muito interessante que é o Vida Offline, então eu quero que você explique para a gente o que é o movimento, como você criou, como que ele funciona. Esse movimento se chama Movimento Vida Offline. Eu me espelhei num movimento que tem na Europa, que se chama The Offline Club. Lá eles estão desde 2024, sempre fazendo encontros com o propósito de estar sem celular. Encontros muito simples, desde ler dentro de um metrô, por exemplo, quanto fazer uma janta dentro de uma igreja, ou simplesmente ir para o parque e fazer tricô. E aí eu percebi que isso não tinha aqui na cidade de São Paulo. Comecei o ano passado e estou trazendo um evento por mês com o propósito realmente da gente se conectar um pouco mais sem esse estímulo que a gente fica constante nas telas. Claro que na simbologia, no meu caso do offline, é o celular, mas eu também falo sobre a questão do computador e tudo mais envolvido, né? A gente está muito tempo nas telas, sai da televisão para o computador e para o celular e vice-versa, né? Então, eu acho que isso ajuda bastante e tem sido encontros bem interessantes. Olha, gente, posso dar o testemunho. Eu já fui a 2 deles, gostei muito. E é o que você disse, são coisas muito cotidianas que a gente vai deixando para trás da nossa vida. E o seu movimento, ele reúne 2 tópicos interessantes. Um é essa questão de estar menos com o celular e outra de reunir pessoas também, né? Que é uma coisa que a gente foi perdendo o hábito de fazer, inclusive se reunir com desconhecidos, conhecer novas pessoas. Isso é muito bacana. A gente vai falar mais sobre isso já já. E essa questão do descanso e das telas, Léo, por que assim, a gente acaba não descansando, mesmo naquele momento que a gente acha que está relaxando, vendo um vídeo engraçadinho no celular, supostamente tendo acesso a algum conteúdo mais leve, mas parece que a gente não descansa, né? Perfeito. O estímulo que a luz, né, traz para o ser humano é muito grande. E a quantidade de vídeos, hoje, se a gente for pensar, os vídeos eles são muito mais curtos e a gente faz esse scrolling de ficar o tempo todo rodando na tela. E isso, para a nossa cabeça, acaba sendo muito estimulante. Então, a gente não se desliga totalmente nesse momento e por isso que a gente vê, hoje em dia, né, as pessoas que deitam, por exemplo, para dormir e têm dificuldade de pegar no sono, ou as pessoas que, mesmo tendo um sono com uma quantidade de horas adequadas, é um sono fragmentado, é um sono que não atinge, muitas vezes, o sono profundo, por exemplo, né? Até questões emocionais mesmo que vão sendo afetadas aí ao longo desse grande estímulo, né? Uhum.
E quando você começou com esse movimento, eu sei que isso veio acompanhado na sua vida, Ana, de uma mudança que não foi uma mudança do dia para a noite. Você já teve uma carreira, digamos, mais convencional. Hoje você é professora de yoga, criou esse movimento também. Sei que você está fazendo uma formação em psicanálise, ou seja, você foi mudando a sua vida ao longo dos anos. Isso teve a ver, de alguma forma, com uma necessidade ou de viver diferente ou de encontrar um jeito diferente de ter descanso na vida? Eu acho que sim, Kátia, e é uma história longa, porque eu sou engenheira de formação, trabalhei no mercado de tecnologia. Então, assim, eu adoro tecnologia. Acho que a tecnologia, a nosso favor, ela é extremamente boa, né? E, Leonardo, se a gente falar das questões médicas, o quanto a medicina já evoluiu por ter acesso no mundo inteiro a pesquisas e etc. Então, é só um exemplo, né? Então, eu sou a favor. Por outro lado, eu também adoeci durante o tempo, né, que eu estava no mercado corporativo. Então, eu tive câncer. Eu tenho uma filha que hoje é uma adulta, mas ela era uma criança e eu era uma workaholic. Hoje eu tenho vergonha de dizer isso, mas na época eu achava glamuroso e bacana. Tinha uma glorificação, né, disso de trabalhar demais. E não era só você. isso teve um preço dentro da minha vida. Chegou uma hora que eu disse assim, bom, não dá mais desse jeito, não está mais se sustentando. E aí eu comecei a pensar naquilo que eu gostaria de fazer na minha velhice, né? Eu sou uma pessoa que pratica o esporte desde que eu tenho 10 anos, então, assim, ok, eu queria ter saúde. E eu comecei a me interessar, e aí o yoga entrou na minha vida como uma coisa, enquanto eu estava viajando pelo mundo, a trabalho, e aquilo foi uma coisa legal, as corridas de rua. Eu fui tentando achar brechas que me trouxesse algum tipo de momento de descanso. Não exatamente o descanso, mas essa coisa de renovação de energia, né? E aí eu fui pensando, enfim, eu acho que a vida vai dando um monte de volta, né? E nessas voltas, eu resolvi sair desse mercado corporativo, virar empreendedora. E dentro do empreendedorismo, eu queria muito trazer essa experiência para que as pessoas pudessem também buscar algo legal. E eu não sou contra o mercado corporativo, pelo contrário, acho que sustenta muita gente e é legal, mas, ao mesmo tempo, encontrar essas brechinhas dentro do que a gente chama de 24 horas que a gente tem no dia. Acho que a gente precisa ter mais consciência. Não à toa, acabou de ter uma trend, vamos voltar a 2016, isso, que tem tudo a ver com isso. Né? Exatamente, de um tempo que a gente estava muito menos conectado de forma serial como estamos todos hoje. E, Léo, quero saber de você, quero saber também da Ana. Como que vocês descansam? Você começou o programa trazendo uma coisa muito interessante, que são os diferentes tipos de descanso, porque nós temos diferentes tipos de cansaço. Na sua rotina, você é médico, a gente sabe que é uma profissão que pode ser muito extenuante, que pode ter aí uma série de compromissos, que pode ter uma carga de trabalho também muito extensa. Como que você faz para descansar? O que te descansa? Certo. Bom, eu, Leonardo, particularmente falando, né, eu gosto muito de música, né, então uma das formas minhas de descanso é escutar música ou tocar algum instrumento, né, eu toco violão, guitarra, enfim, alguns outros instrumentos, então é uma forma que eu consigo me desligar um pouco, né, disso tudo. Gosto muito de ler também, né, então aí a gente pensa na leitura no livro ou num Kindle da vida que não tem esse estímulo visual tão intenso de luz, né, que atrapalha a produção hormonal e tudo mais. Então, acredito que são as principais formas que eu tenho, né? Na medida do possível, quando a gente pode, é sempre importante ter um descanso mais longo. Então, quando a gente tira num final de semana ou quando a gente tem férias, né, no ano, isso tudo também acaba sendo muito importante do ponto de vista de descanso, né? Para a nossa cabeça, para o nosso físico também. E o exercício físico também não deixa de ser uma situação muito importante quando a gente fala, né, de periodização de treinos, né, é muito importante a gente também entender, né? Muita gente gosta e tem a válvula de escape no exercício, o que é ótimo, mas a gente precisa ter uma adaptação adequada para isso, né? Seja de intensidade, seja de alimentação, então isso tudo acaba sendo também super importante de trazer. A gente vai desenvolver mais esse aspecto ao longo aqui do programa, mas quero ouvir da Ana aqui. Como que você descansa? O que é descanso para você? Eu acho que descansar, para mim, é fazer algo prazeroso.
Aí eu acho que eu tenho várias coisas prazerosas que eu faço. Ler é um dos meus prazeres. Recentemente eu escrevi um livro, então a escrita foi um exercício muito gostoso de estar comigo mesma, né, de observar algumas coisas internas. Eu gosto muito de exercício e eu faço diversos, obviamente, mas assim, eu gosto inclusive de não colocar fone. Eu já corri muito tempo de fone. Hoje eu vou caminhar, eu faço a minha musculação, eu vou fazer, obviamente, yoga, sem nenhum outro estímulo. Porque eu acho que prestar atenção no meu corpo me traz essa conexão do tipo, por que meu joelho está doendo? Eu acho que isso a gente está perdendo ultimamente. A gente está tentando fazer uma coisa junto com outra. E isso não só traz ansiedade, estresse e outras coisas, mas eu acho que nos tira o prazer do momento presente, né? Então, eu gosto de tudo isso, gosto de cozinhar, adoro cozinhar. E acho que estar cozinhando, estar com as pessoas, conversar eu também gosto. Eu acho que tudo isso vai nos trazendo um pouquinho para esse momento presente. Mas eu acho que sempre eu olho para a coisa que me dá prazer, né? O que me dá tesão nesse momento. Acho que é isso que me descansa. E você, como professora de yoga, o que você recomenda para os seus alunos em termos de número de aulas por semana e como a pessoa intercala com outros exercícios e encaixa também o descanso no meio dessa rotina de atividade física? Cássia, eu acho super importante a pessoa gostar da atividade física que ela faz. O yoga também é uma atividade física. O yoga precisa de um tempo para ser feito, seja uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana. E o que eu sempre recomendo para as pessoas é, primeiro, observa se você gosta, vai lá e experimenta. Né? Podia ser uma capoeira da vida, não precisava ser yoga, mas experimenta para ver se você gosta. Segundo, vê se cabe na sua rotina, porque tem gente que gosta de fazer yoga pela manhã, tem gente que gosta de fazer yoga no final do dia. Então, eu acho que depende muito do seu estilo de vida e daquilo que cabe na rotina. Tem gente que me diz assim, eu vou começar 3 vezes por semana. Eu digo, nem tenta. Faz menos e experimenta, vai se experimentando naquilo, né? O yoga é uma atividade que a gente faz ali no tapetinho, mas ela não é, eu digo assim, a gente ganha um corpo legal, de menos dor, mais alongado, mais flexível, de brinde. O yoga a gente faz para a mente. O yoga a gente faz para a gente observar o que está acontecendo aqui dentro. E nem sempre o que está acontecendo é legalzinho. Eu digo para as pessoas, então não é para ficar zen. Eu não sou zen, eu sou extremamente ansiosa, eu sou rápida, mas ali no tapete eu acabo percebendo por que eu estou correndo, por que eu estou assim, por que eu estou assado. E o meu corpo vai respondendo. Então, eu digo para as pessoas que experimenta yoga para ver se cabe na sua vida. Tem gente que gosta, tem gente que ama e tem gente que diz não é para o meu estilo. E dá para fazer quando você tem mais idade, quando você é criança, quando você está na loucura do trabalho ali, né, com filhos pequenos. Dá para fazer, mas tem que saber se cabe na rotina. Eu acho que isso é mais importante, né? Eu acho que isso vale para outros esportes, né, Leonardo? Com certeza, com certeza. A gente tem, do ponto de vista técnico, se a gente for pensar, orientações gerais, né, de Organização Mundial de Saúde, que vão trazer diferentes tipos de exercício e o quanto a gente precisa de cada um deles. Quando a gente fala desse ponto em específico, a gente divide principalmente em exercícios resistidos, exercícios de força, onde a gente tem algumas modalidades, inclusive de yoga, que trabalham mais essa parte da força, algumas mais a parte da mente, algumas mais a parte da mobilidade, do descanso, né? É um exercício super completo. Associado a alguns exercícios aeróbicos que vão trabalhar muito a parte cardiopulmonar, coração e pulmão principalmente. Então, se a gente for pegar em números o que seria o ideal, de exercício de força, pelo menos 2 vezes por semana é importante para a gente evitar a perda de massa muscular, isso já pensando em longevidade, já pensando lá na frente a gente conseguir fazer tudo que a gente faz hoje, né, em relação a situações simples, levantar de cadeira, escovar os dentes, tomar banho, sem depender de ninguém, né? E da parte do ponto de vista cardiopulmonar, a gente tem exercícios também voltados aí como a corrida, como, né, um futebol, um vôlei, uma bicicleta, uma natação, que vão trabalhar muito essa parte. E aí, em números, a gente precisaria de 75 a 150 minutos no mínimo,
a depender de intensidade. Então, exercícios mais vigorosos, mais intensos, a gente precisa de um tempo teoricamente um pouco menor, e exercícios mais leves, como uma caminhada e etc., um tempo um pouco maior. E, além disso, a parte de flexibilidade e mobilidade, onde a yoga também entra muito forte, né? Que idealmente, minimamente uma vez por semana, mas idealmente, se a gente conseguir separar um tempinho diário para isso, é um benefício enorme que a gente acaba tendo na nossa vida. E hoje a gente tem uma coisa interessante também, que é o seguinte, muitas atividades físicas, elas acabam se situando em regiões muito limítrofes entre essas definições do exercício resistido, do exercício aeróbico, do exercício de mobilidade. Às vezes a gente tem algumas práticas em que uma delas você já consegue incluir mais de um tipo de estímulo diferente, o que também pode ser bem interessante, né, Leonardo? Com certeza, a gente tem muito exercício que mescla isso tudo, né? Uhum. A depender da escola da yoga, a gente tem isso, né? Sim. O Pilates é super interessante também para mexer essa parte de mobilidade, flexibilidade, equilíbrio e também a parte de força. A própria natação, se a gente for pensar, ela é um exercício primordialmente aeróbico, mas que tem a resistência da água como um mecanismo de resistido, né? Onde a gente vai ter mais força ali. Então, tem muito exercício legal. É a gente se encontrar, experimentar, né? Ver o que vai nos agradar e precisa ser algo prazeroso em primeiro lugar. E como os exercícios estão mudando. Outro dia a gente fez um programa especial sobre hidroginástica aqui e as pessoas às vezes têm uma visão de hidroginástica como um tipo de exercício que é feito para pessoas que têm alguma dificuldade, que não podem ter impacto na articulação e que é uma coisa muito leve, muito suave. Mas hoje você tem diferentes tipos e intensidades de hidroginástica, inclusive algumas muito intensas, e é bacana perceber isso, né? Como você tem aí uma gama que vai favorecer todo mundo, ou seja, dá para todo mundo fazer. Eu estou falando que dá para todo mundo fazer dentro das possibilidades de cada um, porque a gente sabe que, infelizmente, a atividade física regular não é uma coisa que está ao alcance de todo mundo, infelizmente, por enquanto. Como que é a sua rotina de atividade física, para além de ser professora de yoga? O que você faz de atividade física como pessoa física? Bom, eu faço musculação hoje, até porque é importante. Na época que eu corria, por exemplo, eu fazia pilates e não musculação, então eu já tive alguns errinhos, né, de alguns probleminhas físicos por causa disso. Hoje eu faço musculação porque eu pretendo chegar na velhice de uma forma um pouco melhor, sem depender de todo mundo. Eu gosto de caminhar, então, na medida do possível, eu caminho pelo menos 2 vezes por semana, uns 40, 50 minutos. Mas vai depender muito da minha rotina, né? Hoje eu estou aqui, por exemplo, não estou fazendo nenhum tipo de atividade pela manhã. E eu gosto muito de fazer pela manhã. Eu faço a minha yoga para além das aulas, eu gosto de praticar, então eu pratico diferentes dias, diferentes momentos, assim. E se dá, no final de semana, eu gosto de pedalar, eu ando de bicicleta. Nem sempre, na cidade de São Paulo, afinal de contas, a gente tem que cuidar para não ser atropelado e etc. Mas é por aí, assim, eu gosto dessas atividades. Eu deixei de correr, que é uma pena, assim, gostaria muito, mas o meu joelho disse para mim, vamos parar um pouquinho. Mas é isso, assim, eu já fiz natação, eu já fiz hidroginástica, eu já joguei futebol, já joguei basquete com todo esse tamanho, enfim. Que legal, eu gosto muito dessa ideia, né? Mas bacana. eu queria te comentar uma coisa, Kátia, que você falou que eu acho que é importante também. Quando a gente fala em saúde, e o doutor Leonardo aqui vai poder falar muito melhor do que eu, hoje em dia a gente fala muito da saúde social, que é esse ponto de você encontrar as outras pessoas. Eu acho que depois da pandemia, principalmente, essa necessidade que a gente tem de encontrar as pessoas. E eu acho que o esporte nos possibilita esse encontro. Seja numa aula de yoga que tu conversa com as pessoas antes ou depois, numa corrida que tem um monte de grupos para correr, para caminhar em São Paulo, em outras cidades. Então, eu acho que o esporte também nos aproxima, a atividade física, né? Não só o esporte, a atividade física nos aproxima de pessoas que estão na mesma vibe da gente, buscando alguns objetivos semelhantes. E essa questão da saúde social, ela é muito importante para além da saúde do sono, da alimentação, da atividade física. Acho que é um ponto legal aqui. Sem dúvida, né, Léo? Para comentar. Com certeza, não, super importante. Inclusive, a gente diminui risco de doença neurodegenerativa, como Alzheimer. Um dos pontos de atenção e que reduz isso
é essa saúde social, né? É o fato de você ter conversa com outras pessoas, de você se encontrar com outras pessoas, né? Além dos outros que a gente já conhece, de controle de tóxicos, de sono adequado, alimentação adequada, etc, né? Mas essa saúde social é muito importante, é essencial, né? O ser humano, ele é feito para socializar, né? E a gente teve um distanciamento muito grande em alguns setores pós-pandemia, com home office e essas situações que deixaram as pessoas muito mais reclusas, né? E o ser humano precisa de contato, de comunicação. E aí a gente faz essa ponte, né? A gente sai dessa questão toda online para ir exatamente para o offline, porque no encontro das pessoas, seja numa corrida, numa natação, num bate-papo, num cafezinho, você normalmente está muito mais presente sem celular. Então, acho que a gente acaba alinhando. A saúde não é uma coisa só única, Sim. né? Eu acho que ela tem várias facetas, várias vertentes que a gente pode ir unindo algumas coisas. Eu acho que une um pouco, né? A questão da saúde social barra o offline, Com barra certeza. a questão do esporte, né? E aí entra o descanso, óbvio, né? E é super importante isso que você está dizendo, Ana, porque a gente está no momento em que se discute muito o quanto as pessoas estão sozinhas e o quanto os países estão preocupados em solidão como uma questão de saúde pública mesmo, né? Criando mecanismos coletivos para monitorar, por exemplo, pessoas que vivem sozinhas. Outro dia eu estava lendo, não sei qual é o país, que eles criaram um aplicativo que de tempos em tempos as pessoas que vivem sozinhas entram lá para avisar, estou vivo. Fazer uma espécie de check-in. Porque o que estava acontecendo? Eles iam descobrindo, às vezes, que gente que morava sozinha, a pessoa morria sozinha em casa, ninguém ficava sabendo, ia se descobrir isso meses depois. E é uma loucura você imaginar que não havia família perto, não havia comunidade perto, amigos próximos, nada. Aquela pessoa estava realmente sozinha. O quanto que isso pode ser perigoso, lógico, mentalmente, mas também do ponto de vista físico, né? Como coloca todo mundo numa situação de vulnerabilidade de um jeito super ruim, num sentido ruim. Agora, Leonardo, eu queria te perguntar uma outra coisa também, ainda pensando em descanso e ampliando essa questão do descanso para o nosso sistema digestivo, para o nosso sistema nutricional. Perfeito. Quando a gente pensa em alimentação, existe um tipo de alimentação ou um conjunto de normas que a gente pode pensar para a nossa alimentação que nos ajude a nos manter nutridos, mas não sobrecarregados? Com certeza, com certeza. A gente tem, inclusive, né, na medicina do esporte, algumas situações que a falta de uma nutrição adequada leva a grandes problemas, né? A gente chama isso de RED-S, que seria uma deficiência energética relativa no esporte, né? Que é justamente um conjunto de fatores que podem trazer a problemas ósseos, aumenta a chance de lesão, a problemas hormonais, onde a gente começa a elevar muito o cortisol, a gente reduz muito nos homens a testosterona, nas mulheres a gente pode ter uma redução tão grande que a gente leva a uma alteração hormonal tão grande que a gente leva a amenorreia também, que é a falta da menstruação, né? Chamado antigamente de tríade da mulher atleta, que era quando a gente via problemas ósseos acontecendo, associados à amenorreia, associados a um cansaço excessivo, uma perda de performance, né? E que se estendeu aí para os homens com outros sintomas também, onde entrou esse RED-S. O próprio overtraining, que é quando você tem, diferentemente da parte de alimentação, mas você tem um excesso de estímulo do exercício com uma falta de descanso, e aí descanso físico mesmo, né? Então, essa importância da periodização dos treinos. E pensando em alimentação, pensando nessa questão toda, a gente tem os 3 principais macronutrientes, carboidratos, gorduras e proteínas, né? Dependendo da qualidade que a gente tem de cada um deles. A gente vai ter muita vitamina, muito micronutriente associado a esses alimentos. E é importante uma distribuição que respeite, né, as necessidades individuais de cada um. Mas o que a gente vê muito hoje em dia são planejamentos que têm uma caloria muito abaixo do necessário. Isso, num curto espaço de tempo, não é um problema, pode ter até alguns benefícios, mas num longo espaço de tempo começa a ser algo problemático, porque vai causando essa deficiência. Dietas que são ultra proteicas, e aí a gente pode ter, inclusive, uma sobrecarga da parte renal, uma sobrecarga da parte digestiva, porque a proteína leva mais tempo para ser digerida. Isso pode mudar a microbiota intestinal, isso pode trazer várias alterações também no corpo, né? Um estresse metabólico excessivo, né? Assim como planejamentos em que a gente acaba tendo uma desorganização muito grande de horários.
e aí o corpo ele não sabe quando vai receber ou deixar de receber. Muitas vezes a gente entra em um estado de alerta e a gente fica tentando reduzir ao máximo ali o nosso gasto metabólico, entra num modo de economia, digamos assim, né? E isso tudo vai influenciar no nosso cansaço, vai influenciar na parte hormonal, vai influenciar na saúde óssea, na saúde cardiovascular. Então, pensando em longevidade, que foi um dos pontos que a gente trouxe aqui também, é algo que tem uma importância muito grande, essencial, né? É um dos pilares, uma das bases que a gente acaba tendo que estar sempre muito atento. E eu acrescentaria também nessa questão da dieta de muito pouca caloria, né? Além de ter um prejuízo, como você disse, no longo prazo, no médio para o longo prazo, também como isso pode favorecer em algumas pessoas o surgimento de algum tipo de compulsão, né? A pessoa se restringe tanto que quando se libera para comer, quando tem o tal do dia livre ou quando tem algum momento que vai poder comer um pouco mais, acaba perdendo o controle e isso acaba virando uma rotina, né? Um ciclo de, assim, faço uma dieta muito restritiva, daqui a pouco não consigo mais, perco totalmente o controle. Começa a ter um sintoma que eu não tinha antes de comer compulsivo, que pode se tornar depois uma compulsão. É outra coisa também para a gente ficar atento. E também sobre overtraining que você falou, tema super importante. A gente tem um Bem-Estar em Movimento sobre esse assunto. Dá para ir lá no YouTube e procurar overtraining, rabdomiólise, que eu não conhecia, que é um negócio absurdo de perigoso. Vai lá ouvir que está muito bacana. Quero agradecer demais a presença de vocês dois hoje aqui conosco. Hoje falando sobre esse tema do cansaço. Todo mundo falando sobre esse assunto porque é super importante. E como a gente percebeu no Bem-Estar de hoje, descansar não significa ficar fora de movimento. Pelo contrário, é você recuperar essa energia para manter a sua vida ativa. Leonardo Quirilos, médico pós-graduado em Medicina do Esporte e Nutrologia, obrigada pela presença. Obrigado, Cássia. E muito obrigada também a Ana Costa, que é professora de yoga, criadora do movimento Vida Offline. Muito obrigada, Ana Costa, pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, foi um papo muito enriquecedor, gostei muito. Bem-Estar em Movimento volta na semana que vem. Nós contamos com a produção da Ana Luísa Bessa, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Te espero na semana que vem. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Cássia Godoy.